Meninas, vocês estavam falando um pouco daqueles dados, né? Que eu também estava super por fora, de que 1 em cada 6 casais vai ter problema de fertilidade. Queria que vocês me explicassem um pouco. Vou perguntar primeiro para a Vicky Cindy, depois elas passam a bola para você. Isso é um dado novo, é mundial? Isso tem a ver com qualidade, estilo de vida, com bem-estar? Ou com as mulheres estarem descobrindo, pesquisando a fertilidade mais tarde? Aí existe esse dado. Queria que vocês aprofundassem isso um pouquinho para mim. Quer falar? Pode pensar, Wilson. Bom, então esse dado de 1 em cada 6 casais é uma média nacional. A gente não tem dados, né, regionais, mas por que isso tem acontecido? Porque a mulher tem deixado para engravidar mais tarde, ou por questões profissionais, ou pela falta de um parceiro. Então, não está relacionado a estilo de vida, mas sim a idade dessa mulher. Então, a idade do óvulo hoje é o que está diretamente relacionado às chances de engravidar. E vale a pena a gente comentar, né, que a gente fala muito de mulher, mas a gente tem que pensar também nesse homem, porque hoje a gente sabe que 40% das causas desses casais estarem nos procurando são fatores do lado do homem. Então a gente recebe muitas mulheres sozinhas em consultas e a gente fala, bom, mas cadê o seu parceiro, né, o seu esposo? Porque ele precisa estar aqui também, a gente precisa investigar os dois lados para a gente chegar no nosso objetivo final, né? Sim, com certeza. O estilo de vida a gente tem descoberto cada vez mais que influencia, sim. Por exemplo, a gente já tem dados hoje que cigarro antecipa a menopausa em até 4 anos, então isso prejudica diretamente a fertilidade e cada vez mais a gente tem avançado para os detalhes. Por exemplo, microplásticos, trocar tudo de BPA free, usar vidro. Mas assim, são coisas menores. O fator principal hoje do sucesso de fertilidade de qualquer casal ainda é a idade da mulher. Que eu acho que, não sei se alguma das duas comentaram, mas por que isso acontece? Porque a gente nasce com todos os nossos óvulos e a gente só vai perdendo, a gente não renova esse estoque. E o homem tem a oportunidade, porque a cada 70 dias aproximadamente vem uma nova leva. Então, identificar uma alteração masculina é uma oportunidade de, neste homem, mudar um estilo de vida ou fazer alguma intervenção, às vezes tem indicação até de fazer algum procedimento cirúrgico, de melhorar a qualidade desse sêmen, que muitas vezes eles não vão precisar da gente no consultório, eles vão engravidar em casa. Entendi. Com alguma intervenção nossa. Então, assim, então, estamos evoluindo. Entendi. Então, esse período de 70 dias, ele é do homem, né? Que renova a parte do sêmen do homem. Isso. E essa questão dos óvulos que você falou, a quantidade de óvulos que as mulheres elas vão perdendo ao longo da vida. Ela nasce com uma quantidade e depois vai perdendo a cada ovulação, não, né? À medida que ela vai crescendo. É isso, né? É isso mesmo. O pico máximo é quando a gente ainda está dentro do útero da nossa mãe, é quando a gente tem a reserva máxima desses óvulos, e a gente vai perdendo, mesmo antes de nascer, na à medida que o espermatozoide feminino vai evoluindo, ele já vai perdendo. Ele vai se tornando um feto. Máximo é entre 7 e 8 semanas de gravidez, mais ou menos, que é bem no comecinho mesmo, formação de órgãos, etc. Bum, é o máximo. E depois a gente só vai perdendo. O feto, no caso. O feto tem aquela quantidade de milhões. Feto menina dentro do útero da mãe, ali ela chegou no ápice e já vai perdendo. Então, nasceu, já vai diminuindo. Primeira menstruação, a gente chegou em 400 mil e aí a gente só vai fazendo assim. A corrida contra o tempo começa lá no útero da mãe, meu Deus. É um termo até que a doutora Camila gosta de usar muito, que é o do relógio biológico. Gente, o relógio biológico, ele existe, tá? Não sei qual é a câmera, mas ele existe de verdade. É importante a gente falar que não é só quantidade, cai também qualidade. Porque pensa, é um óvulo que a gente carrega com a gente a vida inteira. Então ele vai sofrendo o acúmulo do tempo, dos radicais livres que vão chegando ali. E tem uma coisa que é fantástica, que assim, o óvulo é a maior célula que a gente tem no corpo. Se a gente olha o tamanho do óvulo, ele é desse tamanho, assim, quando coloca no microscópio. E se a gente vê um espermatozoide, a gente tem até dificuldade de ver, porque o espermatozoide, gente, é um pontinho que você tem que ter muita fé que ele tá entrando ali, e é o espermatozoide. Então, assim, a maior parte das organelas, por exemplo, a mitocôndria que produz energia, a principal parte vem da mãe. Então, por isso que a gente bate na tecla ainda que as mulheres, elas têm um papel muito importante nesse processo. Eu não sabia nem que o óvulo era uma célula. Uma célula grande, então. Tudo bem. É uma célula grande. Gente, agora, depois a gente vai continuar esse assunto, que eu tenho mil perguntas. Eu ia perguntar da parte da menstruação. Tem a ver quando a mulher começa a menstruar? Se ela começa a menstruar mais cedo, ela já tá perdendo maior quantidade de óvulos mais cedo, Camila? Sim, eu acho.
isso tem uma relação, se eu menstruo mais cedo, muito provável que eu também pare de menstruar, entre na menopausa um pouco mais cedo. E aí a gente sempre vai perguntar esses dados para fazer investigação, né, daquela paciente. E uma outra coisa que é super importante é o histórico familiar. Se a mãe, as irmãs também têm um histórico de entrar numa menopausa mais precoce, quer dizer, parou de menstruar antes dos 40 anos, eu tenho que estar atenta, porque essa história familiar, ela pode influenciar. Se repetir por conta de genética, talvez? Sim. Entendi. Beleza. Gente, a gente pediu para vocês trazerem um objeto, algo que representasse, né, esse sonho da maternidade, a vida profissional de vocês. Eu tô curiosa para saber o que vocês trouxeram. Eu queria que vocês mostrassem esse objeto e contassem um pouquinho da história deles pra gente. Cindy, me conta um pouquinho por que você trouxe a ampulheta. Quer dizer, eu já imagino, mas vai, fala com suas palavras. Gente, eu acho que assim, eu acho que toda vez que eu vejo uma ampulheta, eu me impressiona, porque realmente mostra que esse tempo ele não vai voltar. Porque o tempo ele é invisível, né? Mas quando a gente vê a areia caindo, pelo menos para mim me impacta, porque você realmente vê que esse segundo que passou não vai voltar. E é isso que acontece com a gente, né? Então, eu trouxe porque eu decidi congelar meus óvulos, então eu congelei meus óvulos alguns anos atrás, antes de decidir ir para a Espanha, onde fui fazer pós-graduação. E olha como são as coisas. Meu plano era ir ficar 1 ano. Acabou que eu fiquei 2 anos e meio. Então, assim, muda, né, a nossa perspectiva, porque isso é mais, eu acho que é mais a vida real do que qualquer outra coisa, porque a gente planeja, e aí as coisas não acontecem exatamente como a gente planeja. Então, assim, a ampulheta eu sempre deixo no consultório também, para a gente lembrar do quanto tempo ele é precioso, né, do quanto a maternidade, ela, na minha opinião, não vai ter um momento perfeito, né, se é que esse momento existe. Então, para a gente lembrar e colocar, às vezes, tirar esse sonho da caixinha ou pensar em preservar a fertilidade. Então, por isso que ela é especial, assim. Perfeito. Não, e ela é bem didática, né? Agora eu tô contando os segundos aqui, pensando em todos os segundos que eu vivi nesse dia, pensando nas coisas que eu aprendi. Realmente, ela faz a gente refletir. Fala, Vicky, você agora. Bom, eu trouxe. Não é um crucifixo, né? Mas é uma cruz que minha sogra me deu. Eu casei recentemente, né? Tava montando um consultório. E ela falou assim: Vicky, isso daqui é pra você nunca esquecer que, por mais que você estude bastante, que a ciência te ajude a realizar sonhos, sem Deus nada é possível. Eu acho que cada um tem a religião, tem a sua crença, né? Mas eu acho que é bem isso. Eu pego muitos casais no consultório que, por algum motivo, acham que o que a gente faz a gente está querendo controlar, a gente está querendo ser acima, mas não é isso. Eu acho que Deus nos dá ferramentas, nos dá força, nos dá discernimento para a gente poder ajudar os casais a realizar esse sonho. Então, eu acho que nos motiva, antes de ir para uma coleta, antes de ir para uma transferência, eu sempre faço uma oração. Então, acho que é muito especial, por isso que eu quis compartilhar. Perfeito, amei sua fala. Vou anotar a minutagem aí, porque tem que passar isso para uma amiga minha que não quer fazer FIV, inclusive. Isso E é ela polêmico. tá tentando há muito tempo. É polêmico, só que eu nunca parei para pensar o porquê. Mas, assim, existe preconceito de todos os lados, né? Até antigamente com o Lara, anticoncepcional. eu faço uma comparação. Então, porque FIV não é de Deus, né? Não tem esses comentários dos bastidores, enfim. Mas a gente tem que pensar assim: infertilidade é um diagnóstico, a gente tem CID, é um diagnóstico, igual uma pressão alta, igual um de diabetes. Então, Deus quis que você tenha diabetes, então você não vai tratar, você não vai atrás de um tratamento, não vai fazer uma dieta, não vai recorrer ao endocrinologista, estou dando um exemplo. Então, a infertilidade ela precisa ser vista como um diagnóstico e todo diagnóstico tem um tratamento. Não quer dizer que será a fertilização in vitro, a gente tem vários caminhos, como a Camila pontuou. Entendi. Entendeu? E a infertilidade, de fato, é uma condição, talvez? É um diagnóstico. É o N97. Tem um CID-10 para isso. Entendi. Na época que eu fui fazer a minha fertilização in vitro, eu até sou católica, né? E aí eu busquei um padre, na época era o reitor da PUC lá em São Paulo. Então era uma pessoa que eu vi que tinha, né, doutorado em filosofia e tinha, então não sei se por esse
a cabeça um pouco mais aberta, mas eu fui conversar até por isso, porque dentro da igreja tem uma linha que é contra os tratamentos e eu vou fazer especialização, depois tive que passar pelo tratamento, como é que é a visão disso, né? E a visão dele foi exatamente o que ela falou, olha... E eu nem sabia da sua história. O que ele falou, Deus nos capacita, nos dá instrumentos para a gente buscar um tratamento. E quando a gente faz uma transferência embrionária, quando a gente faz qualquer tratamento para aquele casal, de qualquer forma, é só com a permissão, e aí uma crença, né? Com a permissão dele que o coraçãozinho vai bater. Exatamente. O nosso braço vai até ali. Uhum. Depois, a gente não tem, né? Nem todo tratamento dá certo. O milagre da vida é dele. É dele. É isso. E continua sendo dele. Então, que ela falou de eu falo e ainda conversei depois com ele, e eu acho que, assim, na minha vida, onde eu sinto mais a presença de Deus é quando a gente vai para uma sala fazer uma transferência embrionária. Sim. Porque eu via, até quando eu arrepiada. cheguei na clínica, eu já estou 10 anos lá na clínica com o Dr. Júlio, e eu sempre via ele indo trocar roupa, e aí ele chegava ele ajoelhava e fazia oração antes de ir. E aí eu comecei a fazer isso também, e sempre entrava e sempre fazia minha oração e pedia para que acontecesse o melhor para aquele casal, o melhor para aquele embrião, ou o melhor, sabe, que... E eu acho que é o lugar que eu sinto mais a presença dele, né? E a gente pede por todos. Então, tem a questão religiosa, a parte científica, ela não diminui a parte religiosa, a crença em Deus e em que ele vai fazer aquele coraçãozinho bater ou não, né? Uhum. Então, uma coisa não exclui a outra nunca. E eu acho que a fé, durante o tratamento, eu acho que é um tratamento que às vezes é muito pesado para algumas, mas eu vejo que quando existe uma fé e que isso sustenta aquele casal, e eu acho que torna as coisas mais leves, né? Então, eu sempre converso sobre a questão de espiritualidade nesse período, que é uma época que a gente pode até acender aquilo no casal, né? Dele fortalecer o lado espiritual. Como eu falei, fertilidade é um chamado, e às vezes é um chamado para alguma coisa, para uma mudança de estilo de vida, uma mudança para você fortalecer a fé, para você... Então, eu acho que as possibilidades são muitas, né? E quando a gente aceita esse chamado, a gente ganha muito. E como menosprezar, né, gente, a formação de famílias, a felicidade dessas pessoas, não só espiritualizadas, mas os ganhos delas com isso, né, assim, elas realmente, elas tangibilizaram o milagre da vida,